Olá, aqui é o Márcio Perucci da Compre Rural. Nós estamos aqui hoje para mais um podcast de falando sobre pecuária. E hoje nós vamos falar sobre os pilares da intensificação na pecuária de corte brasileira, que é sanidade, nutrição, reprodução e manejo. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui três pessoas, três mineiros, eu preciso dizer radicados em Minas, eu não tenho certeza se são mineiros, eles já vão dizer sobre isso. E a gente vai bater um papo focado nesses quatro pilares, mas dedicado principalmente à reprodução. Reprodução é essa que vem crescendo muito no Brasil, principalmente com a aplicação de biotecnologias como IATF, FIV e outras, enfim, que tem dado um grande salto no aspecto de reprodução da pecuária de corte brasileira. E para apresentar aqui, do meu lado, eu tenho o Leonardo Franco, da PEC Pasto. Leonardo, quem que é você na pecuária brasileira? Eu sou agrônomo, já trabalho com consultoria pecuária há mais de 6 anos e fundei aí a PEC Pasto, uma empresa que presta consultoria tanto na parte de pastagem, intensificação pecuária, como também na parte de manejo de gado, manejo para bem-estar animal. A gente trabalha com a técnica Nada nas Mãos. Eu trabalho em parceria com a Adriane Zart, que é uma excelente e muito renomada profissional no Brasil e no mundo afora. E estamos aí para fazer a diferença no cenário nacional na pecuária brasileira. Obrigado, Leonardo. Aqui na minha frente eu estou com o Edson. Edson, quem é você na pecuária brasileira? Sou o Edson Franco, médico veterinário, nascido em Tuiutaba. Trabalhamos com assistência veterinária de modo geral, com foco em reprodução. Obrigado. E aqui, Joaquim. Joaquim, quem é você para a pecuária? Sou o Joaquim Carvalho Franco Neto, trabalho com a reprodução, sou veterinário, trabalho na região de Tuiutaba, sou sócio do Edson, a gente trabalha junto lá em prol da pecuária. Perfeito. E hoje aqui a gente vai bater um papo bastante simples, um papo que tem tereré, tem cerveja, tem água, tem de tudo, porque é assim que funciona. A gente vai ter uma roda de conversa aqui para bater um papo de gente que suja a bota no curral, que trabalha e que faz a pecuária acontecer no dia a dia. Bom, e para começar os trabalhos, eu queria pegar a impressão do Leonardo sobre a pecuária de corte brasileira, o que você vê de crescimento que vem acontecendo nos últimos anos, Leonardo. Em todas as áreas, né? A gente vê aí, da mesma forma que a gente vê a agricultura crescendo, a horticultura, a olericultura, né? Tudo isso vem se tornando cada vez mais competitivo, né? Um com o outro, para poder disputar as áreas produtivas, né? Então, a gente pensa aí na agricultura, né? Cada vez mais evoluída em tecnologia, e a pecuária não pode ficar para trás, e tem gente séria trabalhando para isso. É claro que a gente tem um gap, né? Um espaço grande para poder trabalhar ainda, para alcançar um nível tecnológico em escala nacional. Tem muito pecuarista para poder desenvolver essa tecnologia ainda e atingir um nível que a agricultura já atingiu, né? Então, mas ainda tem muito potencial para alcançar. As pastagens brasileiras têm muito potencial produtivo. A gente tem que cada vez mais aprender, principalmente, a colher o capim, né? A gente tem da mesma forma que a gente tem um ponto de colheita da soja, o ponto de colheita do milho, a gente tem que aprender a colher melhor as nossas pastagens. Isso vem sendo feito passando do pastejo contínuo para o pastejo rotacionado convencional, com pastejo com irrigação ou sequeiro mesmo, um manejo bem feito. E agora tem tecnologias mais avançadas aí, que fora do Brasil já tem gente fazendo há mais de 25 anos. E hoje no Brasil está começando, que é o pastejo ultradenso, a pecuária regenerativa, que vem aí com índices, com uma eficiência de pastejo com até 95%. Então, fora a parte produtiva, né? Fora a parte, tem a reprodutiva, que o pessoal vai falar um pouco mais aí, e também a parte de manejo, né? Para bem-estar animal, manejo do gado, né? Isso a gente tem ganhos em ganho de peso, fertilidade, docilidade dos animais, né? Isso reflete muito em menos risco de acidente para os funcionários e para o gado. E cada vez mais o pessoal entende que existe essa conscientização e que isso não tem volta, né? Tem uma fazenda que produz 16 milhões de ovos por dia nos Estados Unidos
e é tudo galinha livre de gaiola, porque o supermercado não aceita mais galinha presa, porque o consumidor exige isso do supermercado. Então, o bem-estar animal é uma coisa, é um caminho sem volta, e a gente está sempre aí para poder ajudar nessa questão. Então, assim, acho que a pecuária está só crescendo cada vez mais, o pessoal entende que tem que ser uma atividade competitiva para a agricultura, porque senão acaba querendo arrendar para a soja pela renda melhor que a lavoura oferece no arrendamento, né? Então, acho que esse é o caminho, né? A agricultura vai expulsando a pecuária para as periferias das áreas, mas tem quem ama a pecuária, quem é apaixonado e quer continuar na atividade, e para isso tem que acompanhar a evolução da tecnologia na pecuária, né? Eu acho que, inclusive, a gente estava conversando sobre isso, que existe a cabeça do agricultor é um pouco diferente do pecuarista. E você percebe que, mundialmente falando, existe um lobby muito grande em falar mal da produção, tanto pecuária quanto da agricultura brasileira no mundo inteiro. Então, isso que você falou vem muito de encontro que vocês estão vendo isso no campo. Estão vendo que o produtor mudou, o pecuarista mudou, o bem-estar animal hoje ele é aplicado de forma muito ampla. E o produtor, eu acho que ele já percebeu que você tratar bem o gado, né, no aspecto de manejo e de nutrição, com certeza, mas no aspecto manejo, ele torna o animal mais produtivo. Isso é bastante importante, né, Joaquim? Bastante. Aumenta a produção da fazenda, né? Então, o produtor está começando a enxergar essa parte de intensificar, de buscar tecnologias fora, de ampliar ali para a agricultura não tomar o espaço, sabe? E isso é bastante importante. Joaquim, qual que é a abordagem de vocês que são técnicos, que estão no campo? Fala-se muito sobre que o pecuarista é romântico e ele tem sempre aquela vaquinha, mesmo que ela não emprenha, deixa lá na fazenda. Vocês, como técnicos, lá no chão, lá como se diz, no curral, que tipo de argumento vocês estão usando para desromantizar esse cara? Ou não precisa desromantizar? É só uma questão, um aspecto de mostrar para ele, nos números, que é melhor você intensificar ou você descartar as vacas que, enfim, não emprenharam na estação de monta? Ô, Márcia, essa pergunta ela é boa. O Edson está aqui, não é fácil. Hoje, igual você falou, o produtor ele tem aquela vaquinha, a mimosa, a fulaninha, isso, aquilo, outro. Na hora que você fala assim, essa vaca ela não emprenhou, o senhor tem que descartar ela. Nossa senhora. Mas uma vaca é tão boa. Aí já vira que é a dificuldade. Bonita. Mas por que eu vou descartar? Ela emprenhou um ano passado, por que ela não emprenhou? Quantas IATF ela passou? Será que o sêmen estava em ótima qualidade? Quem que era o inseminador? Mas ela desmamou um bezerro pesado, como que eu vou descartar? Essa parte é difícil. Tem produtor que a gente consegue falar em números, falar, o animal passou por 3 IATF e ele não emprenhou, descarte. Ele nem olha. Ele já põe lá, a gente cria uma marca ou cria outro sinal para ela, esse animal já vai para descarte. Mas tem produtor que ele é duro. É custoso você fazer ele descartar. E tem uns que, né, eles vão estar aqui, que não descarta. É difícil. Aí onde é que começa? E aí tem a parte de o produtor entender que quanto mais ele segura esse animal, mais ele atrasa o reprodutivo dele, porque ele está selecionando um animal mais tardio, porque se ela não emprenhou, teoricamente, né, praticamente, na verdade, ela está mostrando a característica mais tardia dela, de maneira reprodutiva, né, falando nesse aspecto. Então, e o descarte de vaca também tem uma participação muito grande na renda da pecuária de corte, né, na cria, né? Você falou um negócio interessante, Léo, a respeito da questão reprodutiva, mas se esse animal não se reproduz, ele não vai deixar descendentes. Então, assim, os descendentes menos produtivos ou não vão acontecer ou vão acontecer pouco. E quando esse animal é problema de sanidade? Ele é um depósito de doenças na fazenda e ele está contaminando outras vacas, prejudicando outras vacas que talvez seriam, geneticamente falando, superiores. E esses animais acabam ficando improdutivos por questão de sanidade. Eu queria aproveitar, Edson, você que está também lá na fazenda e fazendo essa parte técnica, esse produtor que a gente está falando, esse produtor que não descarta a vaca vazia, por exemplo, ele tem um perfil, ele é pequeno, médio ou grande, ou permeia em todos os tamanhos de rebanho? Como é que você vê esse cenário? Tem distribuição de pequeno produtor, médio, grande, isso aí
É perfil pessoal. Não é uma questão de tamanho de rebanho, é perfil do pecuarista. Mudança de mentalidade. Principalmente quando... Modelo mental. Quando o Góes falou, ele é um grande produtor ali, tem muitos anos de seleção, 20 anos mexendo com cria, aí que é mais difícil. Porque você pega uma vacada aí, vamos falar, uma vacada de 20 arroba, vacada boa geneticamente, e ela dá vazio, e você fala ao produtor que você tem que descartar aquela vaca, e ele olha pra você e fala, mas eu demorei 20 anos, 15 anos pra me chegar numa genética dessa, e você chega e fala, vim descartar só porque ela não emprenhou. Então, assim, tem dificuldade, né? É complicado. Inclusive, nos clientes de consultoria que a gente atende, a maior frequência de clientes são sucessores da pecuária. E essas pessoas, nem sempre, esses sucessores, são do meio rural. Né? São do zootecnista, agrônomo, veterinário. Às vezes é um empresário, às vezes é um administrador de empresa. E o que acontece é que esse cara, ele vai estudar sobre o assunto e ele já vai filtrar todo aquele conhecimento atual que existe e já vai pegar para ele o que realmente já está lá na frente. E o cara que veio lá de trás, o pecuarista tradicional, ele não dá esse foco para o estudo, né? Ele tá lá, aquele negócio, né? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Então, o cara fica ali focado no serviço, no curral, no mano cerca, no trator. Agora, o cara que é o sucessor, que às vezes tem mais tempo um pouco, vamos dizer assim, ele vai atrás de informações, vai atrás de uma consultoria, atrás de pessoas que que entregam conhecimento mastigado, que falam, ó, esse aqui é o caminho das pedras. Por aqui, mais ou menos, não tem erro. Aí você vai descartando vaca, você vai dividindo a fazenda com cerca elétrica, você vai colocando água de qualidade, distribuindo água na fazenda, trabalhando com uma suplementação mineral adequada, com vermifugação, né? E até, inclusive, um outro ponto que você está falando aí de descarte de vaca, a gente tem na cabeça que vaca tem que dar um bezerro por ano, né? Vaca boa dá um bezerro por ano. E existe até já um raciocínio que está à frente disso. A não ser que o cara seja um selecionador de genética que queira manter a vaca no plantel, a vaca ela não só tem que dar um bezerro por ano, ela tem que produzir carne. E o que significa isso? A vaca produzir carne, ela produz através dela e através do bezerro. Uma vaca que atingiu o peso adulto, ela não produz carne advinda dela mesmo, ela só produz bezerro, né? A única carne que ela vai produzir é do bezerro. Não acumula carcaça mesmo. Então, é um novo conceito que vem surgindo aí, até quem me falou isso foi o Lucas Cunha, que é um cara, um pecuarista extremamente tecnificado, um cara novo, atualizado, e da cidade de Cristianópolis, no Goiás. Apareceu uma reportagem dele esse tempo atrás, eu não sei se você chegou a ver. Ele colocou 700 UA em 60 hectares. E é um desafio isso aí, né? Ele trabalha com integração lavoura-pecuária, um cara fenomenal. E ele que trouxe esse conceito, eu ouvi da boca dele, né? Ele falando que a vaca lá atingiu 3 anos de idade, ela chegou no peso adulto dela, ela entregou... 3 anos de idade não, ela entregou 3 crias, ela entregou 3 bezerros, ela chegou no peso adulto, ela é abatida. Porque esse animal, ele começa a tornar o GMD, o ganho médio diário global da fazenda, ele começa a interferir de maneira... reduz o GMD global, porque esse animal não coloca mais carcaça, ele só mantém. Mas aí vai depender se o cara quer selecionar genética e tal, mas no geralzão, no gado comercial, realmente a gente tem que ver essa questão de descartar a vaca, não só por questão reprodutiva, né? Às vezes por questão da carne mesmo, né? E geralmente os bezerros mais pesados ali, as melhores produções são nesses primeiros anos, né? Porque depois a vaca começa a ficar, vamos dizer assim, mais cansada, né? Não que não generalizando, né? Mas de uma maneira assim, tem exceção à regra, né? Uma outra visão a respeito disso aí, além do ganho de arrobas por hectare ou de arrobas por animal, tem o ganho genético também. Se você não descarta, se você não dá oportunidade para entrar novas novilhas no rebanho, não tem evolução genética. Quanto mais acelerado é o seu descarte, maior é a entrada de novilhas, maior é o ganho genético. Exatamente. Então, assim, aonde você quer chegar? Em qual velocidade você quer chegar? Exato. Então, sim, tem essas questões. Eu penso da seguinte maneira, né? Vocês trabalham com reprodução. Vamos imaginar um cenário de uma fazenda que trabalhe com o IATF. Lá ele chega no final da estação de monta, ele emprenhou 85% das vacas dele. Ele vai descartar o resto, 100%, ok. Mas aí vocês estão falando em descartar mais do que essas vacas vazias, no caso? Tem gente que já está partindo pro lado de descartar. Emprenhou. Ela desmamou um bezerro bom? Esse bezerro foi satisfatório?
Não foi. Então ele descarta. Ou ele revende para Entendi. alguém, ou... Vai selecionando, entendeu? Pega desses 85% que emprenhou, olha os relatórios da desmama, olha os bezerros mais leves e descarta as Isso, mães. vai- Dá para incluir outros critérios de Isso. descarte, além de só emprenhar ou não. Quando você tem uma taxa de prenhez final maior, você consegue descartar o descarte voluntário. Você consegue ter uma evolução melhor. Se você tem reposição, e teoricamente se você faz melhoramento genético, a sua última geração tende a ser melhor do que a geração anterior, então você quer entrar com esses animais para melhorar a genética do rebanho como um todo. Então, quanto mais entrada de animais novos você der, maior vai ser a evolução do rebanho. Entendi. E essa parte o descarte de vaca, por exemplo, por peso do bezerro, enquadra, por exemplo, se uma fazenda for de ciclo completo, ela desmamar um bezerro de 7 arroba, já não é satisfatório. Ela já desmamar um bezerro de 8 arroba a 10 arroba, você pensa em desmamar um bezerro de 10 arroba. Você pegar ele, fazer um semi-confinamento, depois jogar no confinamento, aí é onde é que dá o boi precoce. Onde é que o ciclo encurta. O zero dente. Isso. O Então, por China, exemplo, você pega boi lá, China. você tem X vacas. 60 vacas desmama bezerro de 10 arroba. 40, não. Aí você tem que começar a selecionar. Falando, essas 40 não enquadram no meu trabalho, Sistema. no meu sistema. Mas você está falando de uma vaca que desmama um bezerro de 10 arroba, mas com cripe ou sem cripe. Tem vaca É que desmama possível sem sem cripe. Sem cripe? O Joaquim tem desmamado Eu bezerro. desmamo. Você Nossa, desmama bezerro? Sem cripe. 9,23 arroba. De média. Mas isso é o quê? Animal nascido No cedo. no cedo. Ah, Quer dizer o que aí, Joaquim? bezerro do cedo. Quanto mais nasce no cedo, melhor ele é, mais ganho de peso ele tem. Por quê? Porque quando você põe uma vacada para parir julho, ela pare julho, com score corporal bom também, a gente tem que focar nisso, depois a gente vai falar. Um bezerro que ele nasce em julho, então ele fica agosto, né? Setembro, outubro. Outubro ele já começa a ter um pastejo. Novembro já está chovendo, na nossa região lá, por exemplo, já começa a sair pasto. Então o que acontece? Aquele bezerro, ele começa a pastar, certo? Pega uma pastagem de alto valor nutricional, com o leite da mãe, esse bezerro vai ganhando peso. Fora a parte sanitária, Fora a porque parte ele nasce sanitária, no que aí seco. tem Nasce no seco, isso que eu ia falar. Não tem problema de umise, não tem problema de pneumonia, não tem problema de diarreia. Tudo que é relacionado a bactéria, vírus, fungo. Ele nasce na época perfeita, no melhor cenário. E Exato. se você tem uma vacada com um bom score corporal, parindo, nossa senhora. E aí o que acontece? Não Aí tem... assim, a gente olha assim, chega a encher o olho, né, d'água, né? Aí o- Fala, nossa, o trem Aí o tá bi- lindo. Tá bonito. Aí o bezerro tá na época mais pesada dele, enquanto ele tá com a mãe, que coincide com a época de mais oferta de forragem, que a mãe consegue ficar bem nutrida, com alguma coisa de mineralização bem feita. E ela vai desmamar cedo, Cedo. né? Que é o Ganha principal. peso. Que aí é por isso que ela pariu gorda lá em julho. Porque o intuito, ô Léo, Márcio, que, por exemplo, quando você faz essa vaca parir em julho, meados de julho ali, julho, tem região que começa até mais cedo, você entra na IATF com ela em setembro. Então, quando é setembro, por exemplo, você faz o primeiro serviço dela em setembro. Quando for outubro, 30 dias depois do primeiro serviço, essa vaca já está prenha. Novembro, oferta de forragem. Dezembro, oferta de forragem. O que esse animal vai, consequentemente? Ele vai ganhar peso. E quando você desmama essa vaca, esse bezerro, em março, olha, você tem abril, maio e junho. Que ainda tem alguma chuva. 90 dias. Esse animal vai estar com 4 para 5 meses de gestação, né? Então, 5 meses de gestação, progesterona lá em cima, animal... E entra uma questão interessante, que a próxima cria dessa vaca que foi desmamada cedo, ela vai ser uma cria melhor em relação a outras que vão ser desmamadas no tarde. Exatamente. Entra a questão de programação fetal. Isso, Se ela isso está que eu ia bem perguntar sobre isso. nutrida no terço médio e final de gestação, a probabilidade de nascer um bezerro mais sadio, o desenvolvimento dele ser melhor é bem maior. Por isso que pesa mais. Exatamente. Tem um estudo, completando aqui, tem um estudo que eles fizeram, colocou vaca prenha de mais ou menos aí 5 meses, na entrada da seca, né? Colocou as vacas prenhes num lote só e aí separou elas em 2 lotes. Uma foi para um pasto bom, o outro lote foi para o pasto mais ou menos. fraco, né? E aí depois eles foram avaliar as crias dessas vacas. E aí entra a programação fetal, né? Porque dentro da vaca, o animal, ele acontece ali
hiperplasia, né? Que é a divisão das células. E aquilo ali é definido naquele momento, não tem como mudar. E depois ocorre a hipertrofia, que é o crescimento dessas células, depois que o animal nasce, né? E aí o que eles observaram no estudo é que não houve diferença no peso ao nascimento, não houve diferença no peso ao desmame desses animais, desses 2 lotes de vacas que foram submetidos a diferentes condições de pasto. Mas o efeito desse tratamento foi visto só lá na frente no confinamento, que teve uma diferença dos 2 grupos de bezerros, desses 2 lotes de vacas, houve uma diferença de 23 quilos no final do confinamento, então mais de uma arroba, né? E diferenças também em rendimento de carcaça, claro, né? E acabamento de carcaça também. Então, às vezes, isso não é sentido pelo pecuarista logo no início, o cara que vende bezerro, por exemplo, mas isso vai sofrer um impacto lá na frente, na terminação desse animal. Eu acho esse estudo fantástico porque mostra claramente que, tudo bem, logo que o bezerro nasce, você não vê a diferença. Mas esse cara vai sentir essa diferença lá no grancho, né? Lá na indústria. A hora que ele pegar o romaneio na mão, ele vai perceber que esses animais que tiveram as vacas mais sentidas, eles vão pesar menos lá no gancho. E tem assim, a gente vem muito, o pessoal fala, tem que começar a chover pra gente começar a protocolar a vaca. Hoje tá caindo por terra, né, Edson? A gente tá protocolando vaca, agora em setembro a gente já tá começando. Nesses produtor que pega essa ideia, por exemplo, focado em fazer a precocidade, já de setembro agora já tá protocolando vaca. Na seca, sem chuva, mas por quê? Vacada com score bom, vacada bem, não falar assim, com sanidade boa, no manejo nutricional lá em cima. Antigamente o pessoal falava IATF tem que ser feita no barro. Provavelmente, se ela for feita no barro, a oferta de capim vai ser melhor. O resultado imediato talvez seria melhor do que uma IATF na seca. Mas a gente tem que pensar, a gente tem que deixar de ser imediatista e pensar lá na frente. No futuro, né? Porque é um ciclo. Quando a gente entra nesse ciclo de bezerro do cedo, vaca desmamar mais cedo, ela ter score e tudo, a gente tem o efeito lá na frente, lá no gancho do bezerro que está sendo gerado. Então, assim, a gente tem que pensar lá na frente. Eu percebi que vocês assim, adoram falar sobre intensificação, mas aí eu queria pegar de você, Joaquim, pegar a impressão de vocês dois também. Nesses últimos 2 anos aí, a gente viu uma escalada do grão, né, do preço do grão muito grande, né? Subiu, dobrou de preço. Lá, o pecuarista, para vocês que tem esse pragmatismo, vamos intensificar. Nesses últimos 2 anos, o que vocês sentiram do pecuarista em relação à intensificação? Ele deu uma segurada, tirou o pé do acelerador? Como é que você sentiu isso? Sinceramente, eu acho que acelerou. Eu acho. Somente na parte de pastagem, né? Principalmente. E na área de reprodução não é diferente, né? Não falta serviço, né? Quem fazia, por exemplo, uma IATF e punha reparo de touro já está partindo para 2 a 3. Então, o pessoal já está começando a ver que o tempo, ele tem que correr quanto tempo. Eu percebi 2 linhas de pensamento. Um que ele tem medo do investimento. Nossa, é caro, nossa, o grão subiu, vou segurar. Ele vai ter uma perda de lucratividade lá na frente. Mas tem aquele que pensa, nossa, as margens estão apertando, aí é que ele vai investir, mas investir do jeito certo. Ele começa a fazer conta, ele não vai deixar de investir. Talvez ele até vai investir mais para ele perder menos. E aí é que então tem esses 2 tipos de pessoas que a gente trabalha. E aí é que entra a importância de ter um consultor, seja na parte de pastagem, seja na parte de reprodução, que possa encaminhar a fazenda para alcançar essa rentabilidade desejada, né? Igual, eu estou com pasto degradado, eu jogo herbicida, eu reformo, eu jogo calcário, eu jogo adubo. Peraí, mas o que precisa? Como é que está esse pasto? Está degradado demais, precisa reformar? Mas será que a gente não consegue recuperar ele com uma veda? Às vezes uma aplicação de herbicida e uma veda durante 60 dias, às vezes um pastejo ultradenso. Será que não é melhor fazer uma cerca elétrica, dividir toda a pastagem? Porque a gente sabe que não tem nada que cresce mais do que capim, né? E em velocidade não tem nada que alcance. Então uma veda que você dá, eu já recuperei pasto,
que estava no chão, você não via nada de capim, só planta invasora, né? Que a gente chama aí, né? Que na verdade são plantas indicadoras que estão mostrando o que a gente tem que fazer, né? A gente às vezes não consegue enxergar isso aí. Mas um herbicida em área total, só para poder desafogar ali, o solo está carregado, existe um banco de semente de braquiarão aí que sementeia todo ano, infinito, vamos dizer assim, né, entre aspas, né? Mas, e recuperou, deu 60 dias de veda, você não conhecia mais o pasto. E assim, não tem maneira mais barata de você fazer isso, né? Então, às vezes, o pessoal chega, o que eu faço na fazenda primeiro? Geralmente, de praxe, sem nem pensar em calcário, em adubo, divisão, distribuição de água e linha de coxo já dá um avanço, já dá um passo lá na frente, porque... Pensando em eficiência de colheita. Eficiência de colheita e manejo de pastagem, que não tem nada mais barato do que produzir carne com pasto, né? Inclusive, aproveitando esse gancho que você deu, a gente está falando sobre nutrição, né? E a pastagem hoje, o Brasil, produzir gado a pasto é o nosso grande diferencial. Por isso que a gente produz uma arroba tão barata. Eu queria que você... Porque existe um dado, eu não sei se ele está super atualizado, mas vamos imaginar que tenha 60 milhões de hectares no Brasil de pastagens degradadas. Você já deve ter ouvido falar desse número já. Desses 60 milhões, esses pecuaristas que você pega, que está nesse número, igual você falou aqui, qual que é o primeiro passo? E você vê esse pecuarista desses 60 milhões querendo intensificar, ou o cara que já intensificou está intensificando mais? Os dois, e aí o cara já não consegue... Porque aí é o seguinte, eu tenho uma terra, será que eu intensifico mais, ou será que eu compro mais terra, ou será que eu arrendo mais terra? E aí tudo vai depender da região, do preço da terra, da análise de sensibilidade, da análise de investimento, né? Faz aí para 10 anos, ver qual que vai ser a sua... taxa interna de retorno, sua porcentagem, eu vou ganhar 1% ao mês, 2% ao mês, eu vou pegar dinheiro no banco, eu não vou, qual que é a minha capacidade de investimento, qual que é a minha capacidade de mão de obra para poder acompanhar os investimentos da fazenda, né? Eu compro trator, eu compro um quadriciclo, né? Então, assim, eu irrigo, eu faço uma área de pivô na fazenda, eu faço divisões no pivô, eu entro com integração lavoura-pecuária, eu arrendo um pedaço para a soja, pego essa renda da soja, coloco no meu pasto, uso a soja como entre safra em lugares que não consegue trabalhar na safrinha, né? Fazer um milho, o cara às vezes te cede a área para você trabalhar com gado na entre safra, coloca uma rosuziense, uma braquiária para você trabalhar. Então, assim, tem de tudo, né? Tem de tudo. Agora, voltando na parte reprodutiva que a gente estava falando, tem muita coisa que é o arroz com feijão que ainda precisa ser bem feita, né? Que é a parte de vermifugação, vacinação, isso aí tem que trabalhar muito ainda, né? Vocês podem falar aí da leptospirose, brucelose, vermifugação. Doenças, né? N doenças. Uhum. Inclusive, eu queria que vocês citassem aqui pra gente quais são as principais zoonoses hoje que afeta o rebanho bovino brasileiro e o que vocês têm visto no campo para controle disso. Eu acho que hoje, até uma fala do professor Humberto Coelho, Grande. O raro é raríssimo, o comum é comuníssimo. Gente, tão comum quanto leptospirose, brucelose, tuberculose. BRBVD. Então, assim... nossa, brucelose, né? Porque, assim, o animal positivo ele tem que ser abatido. Mas ainda tem muito. E um exemplo, eu fiz estágio numa fazenda no Pará, e quando eu cheguei, eles já não faziam mais esse controle, mas por anos, eu não sei dizer quantos, mas por vários anos, como era muito gado de compra, era a área que estava sendo aberta, então eles fizeram um controle de brucelose, que todo ano eles coletavam sangue de 100% dos animais e fazia a sorologia. E todo ano dava 3 a 4% de positivo. Caramba! E assim, vacinação bem feita, tudo bem organizado. Então, assim, todos os animais, é claro, né, dentro da idade para fazer o exame, né? Mas todo ano dava 3, 4%. Então, assim, num lugar que é feita a vacinação, porque a vacinação ela não protege 100%, né? Ela diminui a ocorrência, então essa diminuição de ocorrência ela vai diminuir o acesso ao patógeno e vai diminuir a doença, mas ela ainda ocorre.
Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Só para pontuar, a brucelose em alguns estados brasileiros ela é obrigatória ainda, ou em todos os estados? Em todos os estados. É obrigatória, né? Obrigatória. É obrigatória. De 3 a 8 meses no animal. A brucelose é aquela que marca a cara do animal. Sim. Isso, exatamente. Sim. E aí Então, assim, entra a parte de protocolo. De repente, a importância de se fazer um reforço, né? Existe a RB51 que pode ser usado como reforço em diferentes idades, mas talvez ou por burocracia, ou por dificuldade de encontrar a vacina, ou por falta de costume, ou por falta de orientação, o pessoal falta não faz. de manejo, né? Mas aí eu não vou nem nessa. Às vezes uma vacina reprodutiva geral, IBR, BVD, leptospirose, para influenza, entre outras, o pessoal não faz, que seria o básico, né? Até a brucelose, a gente vê relatos de gente que não vacina, joga fora. E tem colegas que só dá o atestado e pronto. Então, assim, infelizmente, é uma realidade. A gente assim, não pode negligenciar isso. E na assessoria que vocês dão, por exemplo, esses clientes, vocês meio que, você diz, obrigam eles a fazer esse protocolo sanitário ou ele é optativo? Não tem como a gente obrigar, né? Afinal de contas, a gente não manda no negócio da pessoa, né? Mas assim, a gente mostra número, já né? que ele contratou a gente mostra, né, que ele precisa nos escutar, né? Nem sempre a gente atinge o objetivo. Mas porque o cara que está na fazenda, ele não está só nessa fazenda, ele está noutra, ele sabe o que funciona, o que não funciona, Exatamente. o que dá errado, o que dá certo. E aí entra a importância de ter um protocolo sanitário bem definido, né? Que é o que vocês, aquele vídeo que a gente fez, né? Falando do protocolo sanitário de recria, protocolo sanitário de maternidade, da vacada, né? De doença, né? Leptospirose, clorcidiose, que a gente até falou que depois que começa a fazer reforço de clorcidiose, para de morrer vaca por picada de cobra, né? Muita gente não faz, né? Por exemplo, você não faz essa vacina de Clostridium em vaca. Não faz. Não faz. E como é que vocês fazem a recomendação? Como é que é? A gente, assim, eu vou falar o que eu faço lá na propriedade nossa lá. Quando o calendário sanitário em maio, que a gente vacina os animais, eu faço a vacina da Clostridium nas vacas. Tudo. Vamos falar assim, de novilha até... famoso de mamana caducando. Mamana caducando. E assim, né, Joaquim, para deixar claro para o pecuarista que está assistindo a gente, a clostridiose, ela está no ambiente, né? Esse animal, ele pode, como se diz, introduzir isso através do ambiente, da pastagem, na água, enfim, tudo, né? Às vezes a gente vai, o pecuarista chega lá e fala, minha vaca morreu de cobra. Mas às vezes não é cobra. Às vezes é a própria doença. Quando você começa a vacinar, você diminui a ocorrência. Eu falo drasticamente. Por experiência própria. Quando eu voltei, que eu formei, voltei para fazenda, eu comecei a vacinar. Parou de morrer animais com picado de cobra. Chegar lá no pasto, tava lá o animal. Esse foi cobra, esse foi cobra. Você não sabe realmente a causa ali e fala que foi cobra, né? E aí entra o protocolo sanitário. Então aí faz uma reforço de clostridiose, né? Que a gente faz ele quando o bezerro tá ali com 4 meses, 4 né? meses. Que é a manqueira, né? Fêmea, né? Tudo. Né? E aí depois faz um reforço dessa clostridiose antes de bezerra, novilha e vaca, né? Isso. E tem a leptospirose também, que aí tem até o professor que fala lá que ele indica de 3 em 3 meses, né? Exatamente. Mas não é 3 em 3 meses, é 90 em 90 dias, né? Exatamente. Que aí você faz o reforço de leptospirose, porque nada é 100%, né? Não tem como, sei lá, vacinei de clostridiose, vacinei de brucelose, vamos dizer, a inseminação foi muito mais bem sucedida, porque é o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra que interessa no final das contas. Mas aí você faz a leptospirose de 90 em 90 dias, na vacada, né? Eu fiz ela, até não fiz de 90 em 90 dias, porque eu faço a vacina Dá para usar de 120. Vacina reprodutiva. Já tem 2 anos que a gente faz a vacina reprodutiva, então, por causa da vacina reprodutiva, como que eu faço a vacina de leptospirose separada? Eu fiz em fevereiro, certo? E quando foi agora em agosto, eu estou fazendo a vacina reprodutiva nesses animais de leptospirose. Quando foi agora em setembro, as primeiras vacas vão entrar em protocolo de ETF, essa vacada já vai tomar a vacina reprodutiva, que pega IBR-BVD, pega leptospirose também, e N doenças. Mas a gente faz a lepto separado, porque a lepto são várias cepas. Então
Ela é mais complicada. Inclusive, a Zoetis sempre fala muito sobre essa questão de vacinas reprodutivas. Vocês têm alguns dados que mostram um percentual de tipo que atinge, né? Qual o percentual dentro do rebanho, em média, do pecuarista é atingido por essas doenças reprodutivas? Vocês têm esse número? Olha, percentual de ocorrência, eu não sei te dizer. Percentual em números de concepção de IATF, entre 3% a 8%. Isso, o número é o seguinte, né? Eles fazem 2 rebanhos, Isso. um vacina e o outro não não. vacina, e aí eles têm esse percentual de diferença, né? Exatamente. Você aumenta a concepção das vacas fazendo a vacina reprodutiva. Se é um local que esses animais estão num estresse maior, né, de estresse sanitário, de nutricional, né, a ocorrência de doenças é maior, com certeza o impacto vai ser muito grande. maior. Mas quando você já tem num lugar que o ambiente, entre aspas, já é mais controlado, aí fica dentro desses 3% a 5%. É um pouco abaixo, mas ainda é muito relevante. E quando você deixa de fazer, você praticamente volta na estaca zero, porque você aumenta a disponibilidade do patógeno para os animais. Perfeito. Então, Eu aumenta a ocorrência. queria assim, a opinião de vocês, principalmente vocês trabalham com assessoria veterinária. A gente tem aí a venda de sêmen crescendo 2 dígitos todo ano. Então, a IATF foi uma tecnologia que se iniciou lá em 2005, 2006, eu acho que começou a crescer, né? E hoje a gente tem aí, o Pietro Baruzelli divulgou o último relatório dele, foram mais de 25 milhões de protocolos. Eu queria saber qual é o perfil do pecuarista que procura vocês para fazer IATF. Porque, com certeza, o cara, de alguma forma, ele quer intensificar. E juntando a essa pergunta, além do perfil desse cara que quer fazer IATF, ele remove os touros, a tourama do rebanho, ou ele mantém esses touros dentro da fazenda? Só já dando uma... Manda ver, Leonardo. Lá em casa, meu pai é um pecuarista assim, aberto a certas tecnologias e demorou para a gente introduzir a IATF lá, até que eu fui para dentro da fazenda, falei, vamos fazer, e acabou fazendo. E hoje ele está extremamente satisfeito. Na última venda de bezerro que ele fez aí, que o bezerro deu uma desvalorizada, que já é importante a gente lembrar, o bezerro bom, ele sempre vai valer mais do que a média. Ele conseguiu aí 3.400 por cabeça, que são bezerros extremamente fora, cabeceira da cabeceira, vamos dizer, né? E hoje ele já aniquilou, já acabou todo com os touros da fazenda. Quer saber só de IATF, porque ele viu o ganho genético que a gente estava falando mais cedo que a IATF proporciona, né? Mas... Não é só nem tanto genético, né? Tem questão de mão manejo, de obra, racionalização da mão de obra, porque você condensa os nascimentos. Essa questão da época boa do nascimento, a gente poder escolher. E a gente já falou sobre isso. O nascimento, né? Exato. Então, não é só nem tanto a genética. Ela é uma ferramenta de distribuição de genética, sim, que a gente consegue utilizar. Tem um leque aí, tem centrais que tem quantos touros? 120, 200 touros por central. Então, assim, mas falar em melhoramento genético vai depender muito da escolha do reprodutor. Tem reprodutor ruim também. Isso, eu ia falar isso. Saber, né? Nem tudo que está na central é bom. Exatamente. Mas aí você tem às vezes, o que é bom para você, mas não é bom para mim. Cada caso, cada objetivo deve ser levado em consideração. E aí tem ainda a questão da resistência do pessoal que tem o touro na fazenda e fazer um andrológico, para você saber se o seu touro está apto a reproduzir ou não. Mas, de qualquer maneira, se a gente pensar que um touro bom aí hoje, na promoção, custa, vamos dizer, R$32 a dose... Você pode ter o melhor touro do mundo na sua fazenda. O que ganha disso? Né? Ele foi testado várias vezes, ele tem várias progênies testadas aí. Não tem como a gente querer reinventar a roda, né? Acho que é uma questão de deixar a coisa rolar mesmo, né? E aproveitar a onda, né? Para poder a gente ter esse ganho também, né? E aí, passando por aquela parte que eu te perguntei isso. Eu penso assim, tem muito produtor... que quando você fala em inseminação, IATF, tem muito produtor que não sabe nem por onde começa, sabe? Então, assim, mas o que é IATF? Mas como que eu vou fazer essa vaca da CIL? Qual é o meu investimento? Quando esse produtor começa a ver
o que é um IATF, o que é um manejo, como que funciona, aqueles bezerros, igual o seu pai viu, que os bezerros nascidos, geneticamente, ele faz da mais do produtor, né? Que ele olha assim, ele sabe fazer a comparação. Ele olha um bezerro que ele tinha no ano passado e com o fruto da IATF, no próximo ano ele tem um bezerro 20 kg a mais, 30 kg a mais. Aí ele começa. Aí, igual eu falei, se ele faz uma inseminação, ele já começa a fazer 2. Das segunda, aí fala, opa, por que eu vou ter meu repasse de touro? Aí ele já vai para terceira. Aí ele começa a intensificar. Aí ele vai para terceira inseminação. Aí ele volta naquilo que a gente falou assim, cada ano você tem que intensificar a sua fazenda. Não, agora eu vou intensificar em pesa desmama. Agora eu vou fazer precocidade sexual nas minhas fêmeas, que eu preciso de fêmea Nelore emprenhando aos 14 meses, 15 meses. Que hoje a realidade tem que ser essa, no meu ponto de vista. Do seu ponto de vista, claro. Cada fazenda é um caso, mas você emprenhar uma fêmea com 15 meses Nelore, pesando seus 300 quilos, e ela parir com 2 anos, olha o salto que você deu. A pecuária nossa, vamos falar assim, a realidade, né? Você emprenhar uma fêmea com 2 anos e meio e fazer essa fêmea, ela vai parir com quase 3 anos. Então você já ganha aqui uma cria. E vale a pena ter um touro aí hoje, vamos falar de 18 a 30 mil reais empatado na fazenda, com chance de quebrar a perna, brigar na cerca, dar um problema de umbigo, não emprenhar, porque às vezes ele não dá conta do serviço, deixar ele depreciando na fazenda, ou vale a pena você ter acesso aos melhores melhoradores genéticos do Brasil, por exemplo, né? Então, acho que é claro que todo mundo tem o seu gosto aí, tem gente que gosta de Nelore, tem gente que gosta de Guzerá e por aí vai, né? Mas a gente sabe aí que Nelore e Angus são os maiores focos, né, do melhoramento. E não tem erro, né? Você pensa 400 anos de melhoramento no Angus, Nelore vai para quase 50 anos aí. E gente séria e os resultados falam mais alto do que tudo, né? Assim, vai um pouco no sentido do que você falou, que a pessoa ela tem que procurar, assim, se ele não tem um conhecimento, procurar uma assessoria, procurar um técnico para poder ajudar ele. Porque, por exemplo, igual você acabou de falar que o pessoal procura mais por Nelore e Angus, tudo bem. Mas se você falar assim, vou fazer cruzamento, eu acho, na minha opinião, e aí eu quero que vocês contribuam também. Se você for decidir fazer cruzamento, você tem que pensar em 2 coisas. Você vai ter que dar mais boia se você fizer o ciclo completo. Esse animal ele é mais exigente nutricionalmente. E o frigorífico que está perto de você, onde você entrega esse boi, ele paga mais por esse boi de cruzamento? Porque é isso que eu falo, por exemplo, na região, lá no Noroeste Paulista, de onde eu sou, de Fernandópolis, por exemplo. Você não tem uma indústria que paga mais por esse animal melhor, esse boi China que você falou, por exemplo. Então, na opinião de vocês, claro, tem espaço para os dois, mas para onde que o pecuarista tem pensado nesse aspecto, nessa celeuma aí? Eu vou deixar eles vão falar essa que a gente estava falando só para iniciar, já tem a escolha do touro, né? Você vai trabalhar com um touro Angus, tem touro de frame alto, de frame baixo, tem touro brasileiro Angus, do Rio Grande do Sul. Semi-intensivo, intensivo, extensivo. Em qual sistema que você vai trabalhar no primeiro passo? A gente acha muito... na verdade, a grande maioria dos trabalhos refletindo que o Nelore moderno está mais eficiente em termos de eficiência alimentar do que o Nelore, do que o Angus. Já existem conversas nesse sentido. Isso. A maioria dos trabalhos a gente vê que os Nelores os modernos estão mais eficientes. Porém, tem a escolha tem outros fatores que tem que ser levado em conta. Eu não estou aqui para defender A ou B. Mas a gente vê alguns trabalhos em que o Angus sai melhor em eficiência. Por que eu cheguei a essa conclusão que realmente não é a raça A ou a raça B. Normalmente, o que fica para ser utilizado em cruzamento industrial não é o Angus top, não é o de fazer o PO do Angus. Então, talvez ele não é o tipo ideal para aquele tipo de sistema. Então, assim, às vezes a escolha do reprodutor, o cara só olha, pesa, desmama e pronto. Normalmente é isso que acontece. Né? A gente tem que olhar além disso, a gente tem que olhar a eficiência alimentar. Tanto é que a Angus é muito mais antiga em termos de melhoramento genético do que o Nelore. Então, assim, eles têm material para fornecer. A gente tem que pensar lá na frente, o sobriano, a área de olho de lombo, acabamento. Então, não é só... E, normalmente, quem faz o cruzamento industrial... Né, hoje, claro, que tem gente que faz o ciclo completo, que está pensando lá
No frigorífico tem até donos de redes frigoríficas que fazem confinamento e utilizam Angus. E eu acho que é um nicho que tem que ser atendido no Exatamente. Brasil, tá? Eu não defendo o Nelore, não. Eu acho que é um nicho que tem que ter também. E tem Mas a gente gente já não- fazendo marmoreio no Nelore também, né? a Com gente não ultrassonografia pode, de carcaça. a gente não pode negligenciar que o salto genético do Nelore nos últimos, vamos falar, nos últimos 15, 20 anos é fantástico, né? O Nelore melhorou muito mais vamos falar assim, em porcentagem Evolutiva. do que o Angus nos últimos 15, 20 anos. Então, assim, Que a o aposta salto no é Nelore muito tem sido, grande. Então, eu acredito que tem espaço para os dois, para as duas raças, sim. Mas- E vai depender muito de cada sistema, né? Eu acho que o mais importante é isso. Mas, Edson, no caso, você falou de alguns aspectos, porque hoje a gente tem, igual o Léo falou, a gente tem vários perfis de touros Angus no Brasil. Um exemplo, a gente está falando da Angus, vamos dar esse exemplo. Você diz que tem vários perfis. Mas na hora de usar na vacada do seu João, o perfil da vacada vocês olham também? Tipo, entre escolher o touro Angus ou é indiferente da vacada do cara? A vacada, o certo seria a gente avaliar tanto a vacada, quanto o sistema que esse animal vai ser inserido, quanto o sistema do comprador. A gente teria que olhar como um todo. Você vai Mas fazer uma normalmente o que a gente vê é o pecuarista de cria, olha, pesa, desmama e nada mais. Porque ali para ele encerrou aquela Análise. A partir daí, alguns criadores que já têm uma visão um pouco à frente, que ele tem uma parceria com o comprador de bezerro dele, ele já começa a olhar mais o sobreano, ele começa a olhar um rendimento. Porque o cara Então, ele quer que o comprador volta na fazenda. Exatamente, ele começa a atender a demanda do comprador. cara que está recriando, que está engordando. Inclusive, só colaborando com o que você está dizendo, eu fui no Mato Grosso para ver o projeto de pecuária da Bom Futuro e eles fazem isso. A cria e recria que eles compram de terceiros, eles que decidem qual sêmen vai ser usado na vacada. Exatamente. Isso aí é fantástico. No que eles A gente não tem projetando. nada, a gente não tem nada disso hoje, mas eu acredito muito na interligação das pontas da cadeia, né? Eu não estou criando aqui para o invernista. O invernista não está só pegando ali para poder entregar para o frigorífico, né? Tem um consumidor lá na ponta. Então é ele que paga a conta de toda a cadeia. Então é ele que a gente tem Ele que é o atender. topo da pirâmide, né? E se todas as pontas tiverem a conversa e trabalhar junto, né, fica bom para todo mundo. Né? O Joaquim, aproveitando que você estava falando sobre reprodução e ATF, para você, existe se a gente for na tocante da questão do aspecto lucratividade, dinheiro no bolso do pecuarista, para o cara que faz IATF, não ter uma tourama lá, é um aspecto que traz lucratividade ou depende? Depende. Depende como a fazenda está no momento. Depende do tamanho da fazenda, Isso, né? também. Mas assim, se for uma fazenda que vai começar a fazer o programa de ETF, eu aconselho ele não tirar os touros. Ele ir de passo a passo. Por quê? Ele vinha com touro bem antes. Depende do perfil também, né, Joaquim? Tem cara que quer meter as caras ali e vambora, né? Não, mas aí esse cara cai por terra no próximo ano. Porque ele vai falar assim, a minhas vacas não emprenhou. Porque você vai ter uma estação de monta muito longa. Por quê? Porque touro, vaca tem que dar cio para touro emprenhar. Exatamente. Então, uma vaca hoje, para ela dar cio, ela vai dar cio com um bezerro ao pé de 4 meses, 120 dias, 90 dias. Em média, né? Em média. Uma ou outra que ela vai dar ali com 45 dias. Na IATF, o Edson está aqui, a gente vem conseguindo colocar a vaca num protocolo no D0 com 25 dias pós-parto. A partir da avaliação uterina com ultrassom. Com ultrassom. Então a gente avalia a condição uterina, belezinha, protocolo nela. E tem muita coisa a ver também com a época de parição, com o score corporal que essa vaca pariu. Então é tudo um ciclo. Então, um cara vai começar a IATF hoje, um pecuarista, hoje na fazenda dele, eu aconselho, vamos passar o ultrassom na vacada, tira os touros, né? Espera 30 dias, passa o ultrassom, vê a programação que tem de parte dessa fazenda. Vamos falar assim, a vacada vai começar a parir em setembro. Então, outubro, eu tenho tem X vacas que pode entrar no protocolo de IATF. Começo de dezembro, eu tenho outros X vacas, ou seja, você já ficou novembro sem trabalhar. Então, a janela, vamos falar assim, a estação de monta dessa fazenda vai ser de 6 meses. Então, vamos fazer uma inseminação, 2 inseminações em touro e diminuir, em vez de, vamos falar assim, ficar touro até maio, a gente põe touro até abril. Aí no próximo ano, esses nascimentos vai até fevereiro. E assim sucessivamente. Cada ano é um passo.
Quando ele, por exemplo, ele chegar no primeiro ano, segundo, terceiro, ele fala, não, eu estou conseguindo reduzir, não, eu vou tirar os touros. Aí ele tira os touros, porque aí ele não tem problema de falta de bezerro na fazenda. Exatamente. Mas até depende do sistema do cara também, Depende, né? depende do que o cara, vamos falar assim, o cara quer. É. Porque a gente não pode chegar lá e eu falar, não, o senhor vai fazer isso, isso e isso. Aí o cara, não, eu não quero tirar meus touros, eu quero que insemina a vaca até junho, julho. E não tem problema. Né? E eu quero bezerro nascido. Tem gente que é assim, viu? Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta, pode soar engraçada, mas vamos imaginar que o seu João, pecuarista, que na virada do ano ele falou assim, meu Deus, esse ano eu vou começar a inseminar. Se ele fosse conversar com você em janeiro, e ele tem vaca parindo todo dia na fazenda dele, todo dia. O cara aqui não tem acesso a nenhuma tecnologia. Como é que você trabalharia esse rebanho ao longo do ano? O que você faria? Questão de vacina reprodutiva, de manejo sanitário? Como é que você sequestraria essas vacas, tiraria os touros? Como é que você trabalharia esse ano desse pecuarista? A primeira coisa é conhecer o rebanho, né? Você passar a ultrassom para ver. Aquelas que já pariram, beleza. Já entra com o manejo sanitário, já vê quais vacinas que ele faz, se ele não faz. Às vezes já entra com um protocolo de ETF, faz uma inseminação e põe um touro. Agora, ver as condições da pastagem desse cara. Aquelas que não pariram ou aquelas que estão vazias, aí o problema é grande. Aí, no meu ponto de vista, ele tem que trabalhar, vamos falar assim, janeiro, fevereiro, março, abril, com o que ele tem ali. Quando for, vamos falar assim, na outra virada de ano, ele começar com o pé direito. No cedo. Na estação mesmo. Na estação de monte. Porque planejamento. A gente sempre fala isso, planejamento. Quando você entra numa estação de monta, igual a gente vai entrar agora, já está planejada. Eu já estou pensando nos meus nascimentos que eu vou inseminar esse ano. Então, quando que eu vou ter um bezerro nascendo? Vou ter um bezerro nascendo em 15 de julho do 2023. Certo? Então, é planejamento em cima de tudo. Tudo que você planeja dá certo. Você não vê o agricultor? Ele não planeja a época dele começar a plantar, ele não vê previsão de tempo. Opa, outubro eu já tenho que estar com o meu solo preparado. E, inclusive, essa é uma diferença muito grande entre o agricultor e o pecuarista. Porque o agricultor, se ele não fizer isso, é ferro. Ele escorrega na banana mesmo. Agora o pecuarista ainda tem uma margem. A arroba tá barata. Não, vou esperar um pouquinho. Deixa o boi lá e vira que é boi sanfona, mas no fim das contas ele tem lá o estoque dele, né? Agora, como é que você não colhe a soja? Como é que você não colhe o milho? Como é que você não planta? Vai acabar a chuva. O pasto fica lá. E é uma coisa, um detalhe muito importante, diferente entre até o clima temperado e o nosso, porque igual os europeus, os americanos, onde neva, eles tiveram que aprender isso porque a neve não deixa sobrar nada. Se eles não estocarem comida, acaba mesmo. Agora aqui, sobra um fiapinho de pasto lá, o gado nem que tem que comer um pouquinho de terra, ele vai, né? Depois ele volta, casca de pau, pedaço de... Ô, Léo, e assim, eu achei que o pecuarista vai querer me matar no que eu vou falar agora, mas assim, o que eu percebo muito, essa volatilidade da arroba que a gente vivencia nos últimos anos, inclusive agora está caindo um pouco a arroba, eu vejo uma choradeira muito grande assim, do pecuarista, e eu não vejo isso nas oscilações do grão, da soja, do milho, entendeu? Como que você vê isso dentro do agronegócio brasileiro? Principalmente fazer conta e saber qual que é o custo de produção. O cara que sabe o custo de produção, ele não fica chorando de jeito. O cara que trava um boi lá na frente, o cara que tem uma consultoria mercadológica para poder saber, igual teve o ano passado aí que a China travou, o preço caiu. Quem tem essa consultoria vendeu no outro dia. Porque o cara sabia que a arroba ia para 260, 250. Então, é planejamento, é estar aberto, é ser humilde, procurar ajuda, procurar uma consultoria, saber que a gente não nasce sabendo tudo e vai morrer sem saber tudo. Unir, né, Léo? Unir acho que a classe dos pecuaristas tinha que começar a se unir, sabe? Porque você vê os agricultores são todos unidos, hein? Exatamente. É um falando com o outro, um perguntando isso, aquilo, outro, negócio. Pecuarista, não, você não vê um pecuarista na união ali, a margem sabe? de erro do pecuarista é maior do que a do agricultor, né? Então ele pode errar mais. Pode errar mais. E aí que vem essa questão da choradeira, né? O cara, ele não tá tão a par dos números do negócio dele, e aí quando a arroba cai um pouquinho, para começar, ele não... Muitas vezes o pecuarista não sabe nem qual que é o custo de produção da arroba dele, para ele poder saber, a minha margem, a arroba caiu para 280, minha margem ainda tá boa. Não, mas não sabe, não faz nem ideia do custo, né? Uhum. Então é muito essa questão de gestão. O agricultor, ele tem que ter uma gestão mais evoluída, porque
a chance dele errar e quebrar é muito maior. E o pecuarista, se der tudo errado, ele arrenda para o agricultor, né? No fim das contas, né? Ainda tem essa. E o agricultor, às vezes, ele nem plantou a roça ainda e o grão já está vendido. Exatamente. Que é o que vem crescendo muito. Né? Nos Estados Unidos, uma boa parte, uma grande parte, né, de pecuaristas e agricultores estão tudo travado no mercado futuro. Né? Mercado futuro, trava opções, o custo, né? hedge, trava o custo. Daquela lavoura para ele garantir. Exatamente. O mercado futuro ele não é uma garantia de lucro. E nem uma garantia de nada. Na verdade, ele é uma estratégia que o pessoal usa para poder travar o custo de produção. Falar, chegou nesse patamar aqui no meu break-even, aqui no meu stop price, eu vendo e aqui eu estou assegurado do meu custo de produção, pelo menos. Abaixo disso aqui eu não tomo prejuízo. Eu tomo prejuízo. Então, para aqui tá bom para mim. Agora, tem muita gente que não acredita nisso. Igual tem muita gente que não acredita em ETF, tem muita gente que não acredita em manejo de pastagem. É a questão, né? Uma mensagem até que eu deixo para os pecuaristas aí é o futuro, né? O futuro, o passado já foi, virou história, vira experiência, vira bagagem para a gente tomar as próximas decisões. O presente é onde a gente constrói o futuro. Mas existe um futuro que já existe um futuro lá na frente, que vem sendo construído lá desde trás, que é o quê? Placa solar, energia eólica, inseminação, manejo para bem-estar animal. E isso tem gente que enxerga lá na frente e fala assim, opa, esse futuro ele já existe, ele só vai chegar, o tempo vai chegar até ele e eu vou ter que estar nele, porque senão eu fico para trás, né? Só da gente estar parado, a gente está ficando para trás, porque o tempo está indo para frente, né? Então, os Estados Unidos, 90% do rebanho é inseminado. Brasil, o quê? 13% do rebanho apto é inseminado. Né? Então, é o futuro, é intensificação. Né? A gente pega a Nova Zelândia, que é uma das maiores referências de manejo de pastagem do mundo. Né? IATF, todos esses sistemas que corroboram cada vez mais para a evolução tanto da rentabilidade como da sustentabilidade dos sistemas, eles são a chave para poder... o divisor de água da produção, tanto agrícola como pecuária, né? E assim, isso tudo que você falou... Gestão, principalmente, também. É tão importante porque a gente vê nos últimos meses aí, ou nos últimos 3 anos, que o mundo ele foi sacudido com uma pandemia, algumas guerras, um conflito geopolítico entre alguns países no mundo. E o Brasil, inclusive o presidente da CNA disse essa semana que o Brasil ele tem que se posicionar como líder de produção de alimentos, tanto de grãos quanto proteína animal. E tudo isso que você falou é um mantra que o produtor rural, tanto o agricultor quanto o pecuarista, ele precisa disso. Porque para a gente se posicionar como líder mundial de produção de carne e grão, a gente precisa de tudo isso que você falou. Então, como se diz... Isso é muito importante para que o país possa crescer mais. O Brasil tem sol, chuva, quantos por cento assim, de terra produtiva, quase que 100% do território, não tem terremoto, não tem furacão, não tem neve, né? Então não tem como, não. É daí para frente, né? E outra coisa, né, Léo? A gente falou aqui, citou 60 milhões de hectares degradados, que está em não está produzindo. Você tem boi sanfona ainda dentro do Brasil, animal sendo abatido com 5 anos, 4 anos. Então, todo esse cenário ainda, ele precisa se melhorar. E esse tipo de conversa que a gente está tendo, ele deveria ser amplificado para o produtor perceber que ele pode mais dentro da propriedade dele. Muito mais, muito mais. E só, assim, um último assunto, eu queria puxar um gancho aqui, e aí eu quero a opinião de vocês dois também, mas quando você falou que o seu pai lá na sua propriedade desmamou uma bezerrada diferente... Qual foi o processo de decisão da genética, por exemplo? Passou pelo quê? O que vocês analisaram para conseguir colher essa bezerrada diferenciada? Entre os touros, que a gente escolheu o touro que estava na promoção da central que a gente comprou. A gente tem um consultor, que é José Gouveia Vilela, um cara que é um mestre na parte de melhoramento de gado. E ele falou, olha, você tem essas opções aqui. Entre esse touro aqui, que é o Faraó, inclusive, um touraço, ceipado, PO, com características raciais e produtivas extremamente vantajosas, vamos dizer assim. Muito fértil, né, Léo? Muito fértil. E assim, aí a gente avalia a habilidade materna,
que é a produção de leite das fêmeas desse touro, avalia peso ao nascimento, porque a gente precisa de bezerros, se tiver bezerro grande demais nascendo é problema de parto, isso dá trabalho, peso à desmama, né? Então, todas essas características primordiais para quem trabalha com cria e também pensando na recria, porque o cara que vem comprar o bezerro, ele tem que voltar. E lá em casa, inclusive, depois a gente até faz creep feeding também, um manejo muito tranquilo. Então, o cara que vai lá comprar, ele sabe que ele está levando uma coisa que vai dar resultado para ele, uma mercadoria que vai dar resultado. Inclusive, o cara já fez proposta lá em casa para comprar bezerro antes de nascer. Falou, antes de nascer, você pode reservar para mim já essa leva de bezerro que vai vir aí, porque eu vou querer levar de novo. O cara percebeu a diferença. O cara volta, a mercadoria é boa. Então, isso para mim, esse é o principal balizador de que a escolha do touro foi bem feita. Perfeito. E para você, Joaquim, assim, olhando para os clientes de vocês, o que ele prefere mais? É qualidade ou é preço da dose de sêmen? Tem aqueles clientes que preferem preço e tem os que preferem qualidade, né? Tem as duas coisas. E você, Joaquim, você escolhe o quê? Você como pecuarista? Qualidade, né? Qualidade. Qualidade é o fundamental. Você desmamar um bezerro que ele pesa... Você põe ele na balança, com 8 meses ele pesar 300 kg, 10 arroba. R$15 de diferença na dose de sêmen para um bezerro de 2.800 para um de 3.300. A diferença é muito grande, né? É grande demais. Fora a fama que você ganha, né? Mas, por exemplo, na sua propriedade, como exemplo, por exemplo, você... na gama de vacada lá, quantos touros diferentes você usa? Sêmen de touro diferente? E se você avalia... esses bezerros desmamados por touro, por exemplo, para você avalia. Igual na desmama desse ano eu usei 4 touros. Só que o meu objetivo é usar somente 2. Eu usei 4 porque eu tinha uma sobra de touro do ano retrasado. Falei, eu vou usar para não ficar. Era o Faraó, 1070, esses touros. Então eu vou usar. E nesses 4 touros eu fiz avaliação. Até eu estava conversando com os meninos no caminho. Eu usei um touro. Eu vou falar o nome, a gente tá aqui. Esse touro chama sucessor da Beabisa. Então, eu tive nascimento, por exemplo, do Faraó em julho, do 1070 em agosto e do sucessor em setembro. Na desmama, os bezerros do sucessor, vamos falar assim, teve o mesmo peso ou mais que o bezerro do Faraó em julho. Sendo mais novo... Que esses bezerros do cedo, né? Que esses bezerros do cedo. Então, eu desmamei ele com 6 meses e meio, 7 meses no máximo. O outro eu desmamei de 8 meses, indo para 9, 8 meses e meio, com o mesmo peso. Então, esse boi aqui, esse sucessor, para mim, ele é mais eficiente do que os outros 2 que eu usei. Na sua realidade, na minha realidade. Nesse parâmetro de peso de desmama. Eu consegui desmamar minha vaca mais cedo, com um bezerro ao pé de 7 meses. A vaca descansou, ela já está parindo novamente. Então, ela já tem outro bezerro lá entregando e assim sucessivamente. Uhum. E assim, só para a gente finalizar, vocês todos aqui estão aqui hoje por conta de um vídeo que vocês publicaram na rede social sobre o descarte de vaca. Eu queria que vocês, assim, mais uma vez, a gente escreveu sobre isso, mas que vocês falassem da importância desse manejo dentro de um sistema reprodutivo ali do gado de corte. Qual que é a importância do descarte hoje dentro do rebanho do pecuarista? Acho que vaca hoje, a gente tem muito pecuarista que trata ela como fulaninha. O pecuarista tem que começar a enxergar por outra realidade. Tem que ver uma vaca descarte como um custo da fazenda. Porque essa vaca ela não emprenhou por N fatores. Por causa disso, às vezes doença reprodutiva, isso, aquilo. Então a gente não pode ter mais dó desse animal. A gente tem que ser descartado. Vaca que aborta, vaca que dá prenhez com 60 dias, depois você já vê ela dando cio, ela passa no ultrassom de novo, tá vazia. Esse animal ele tem que ser descartado. Ele entra como custo da fazenda. Porque além de você perdoar esse animal na próxima safra, ele vai deixar o problema reprodutivo dele para a próxima fêmea, se ele te entregar uma próxima fêmea. Fora os meses, né? Fora os meses de... Você vê aí, igual eu postei aquele vídeo lá, eu perdoei a vaca porque ela não emprenhou, pra ela ser primípara. Ela ficou na fazenda 9 meses, né? Vamos falar assim, ela pariu, desmamou um bezerro com 8 meses... Depois eu joguei ela na IATF em setembro, outubro. Emprenhou. Então 8 mais 1 ano e 12 meses. Ela emprenhou vamos falar assim, no 8º mês de gestação ela abortou. Então, é um prejuízo grande. Um prejuízo que não é uma vaca dessa. Então assim, não tem justificativa. O pecuarista ele tem que, eu gosto muito de falar assim, parar de ficar com dó.
e principalmente dar espaço para as gerações mais novas que tendem a ser melhores do que as mães, porque cada vez mais os touros são melhores e as técnicas de IATF são melhores, e aí tudo melhorando, a evolução vai... Eu acredito que a evolução a gente faz de duas formas. Primeiro, colocando coisa boa, e segundo, tirando coisa ruim. Então, o ruim, ele está atrasando. Ele está deixando doença na fazenda, ele está deixando um animal geneticamente inferior. Se a gente tira esse ruim, a gente eleva o padrão da fazenda como um todo. Se a gente coloca coisa boa, a gente puxa para frente. Se a gente tira coisa ruim, a gente deixa de ir para trás. Se a gente coloca coisa boa, a gente vai para frente. Isso aí. E é básico isso, né, Edson? São as duas Básico formas, demais. né? Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a gente já está na hora. Agradecer por vocês terem vindo lá de Tuiutaba, lá de Minas, do canto Triângulo Mineiro lá. Eu acho bastante importante esse tipo de conversa, que a gente possa ter outras oportunidades de poder conversar, de bater um papo, de falar sobre pecuária, que eu acredito que seja um assunto que vocês já, assim, não têm pleno domínio, mas sabem muito porque está na estrada. E por favor, Léo. Para poder achar a gente nas redes sociais aí. Isso, inclusive, pode citar, mas eu também vou deixar lá na descrição do vídeo. Beleza. Mas pode citar aí também. Eu tô no Instagram lá, é Leonardo F. Bernardes. A gente posta os conteúdos lá, né? Que tá agregando pro pessoal aí diariamente. O Edson também, né? Vocês têm a... Isso, @Franco Reproducão. Tá lá. Encontrar a gente lá. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, viu? A gente agradece aí a oportunidade. Precisando, nós estamos aí à disposição. Se a gente fosse entrar, conversar, a gente ia conversar aqui o resto da tarde, né? Nossa, com certeza, com certeza. Não muito para. Inclusive, a gente tentou focar no aspecto reprodutivo, já que era o assunto que a gente definiu, mas eu tenho certeza que sobre nutrição, manejo, né? Nutrição, principalmente questão de pastagem, que eu acho um assunto que ele precisa ser mais discutido dentro da pecuária brasileira. Com certeza. A gente estava falando que o pecuarista ele não sabe colher pasto. Assim, claro que existem os seus pecuaristas que sabem, mas a maioria não sabe colher pasto ainda. Sim. Então, essa questão, esse aspecto a gente deixa para um outro podcast. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer você também que nos acompanhou aqui durante essa conversa. Queria aproveitar para você deixar o like no vídeo e também acompanhar as nossas redes sociais e o nosso site, comprerural.com. Forte abraço e até mais.